Olá, pessoal, boa tarde. Sexta-feira, 6 de novembro. Hoje temos para iniciar nossa tarde um texto, sobre o clima, paisagem e vegetação de Porto Alegre. Então, vamos ler com a prof? Clima. Vários fatores determinam o clima de um lugar. Entre eles temos a umidade do ar, as chuvas e os ventos. Em Porto Alegre ocorrem as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno bem definidas. Porém, no inverno faz muito frio e sopra um vento forte chamado minuano. Então, pessoal, nós somos privilegiados, aqui em Porto Alegre, pois o verão é bem quente, o inverno é bem frio, a primavera é média, E o outono é também médio, começando a ventar mais forte. Nós temos 4 estações aqui em Porto Alegre. Tem lugares que não, Paisagem de Porto Alegre, pessoal. Nosso município se localiza numa área plana, onde existem pequenas coxilhas e alguns morros. Os morros mais importantes de Porto Alegre são o Morro Pelado, Morro do Osso, o Morro Belém, Morro do Sabiá, Morro da Polícia, Morro Teresópolis, o Morro Santa Teresa, o Morro Santana. O Morro Santana é o mais alto do município. Ele tem 314 metros de altitude. Em Porto Alegre, podemos ver coxilhas ao andarmos pelas ruas Lucas de Oliveira, Riachuelo, Ramiro Barcelos, Borges de Medeiros, Saturnino de Brito, etc. Todas lá no centro, pessoal? Vegetação. A gramínea é a vegetação mais encontrada em Porto Alegre. Agora, após essa leitura, vamos responder, Fazer as atividades. Atividades. Número 1. Procure no dicionário e escreva o significado das seguintes palavras do texto: coxilha, colina, monte de pequena altura. Gramínea é um tipo de planta com flores em espigas. Número 2, responda. A. Como é o clima em Porto Alegre? Tem as 4 estações do ano bem definidas. Letra B. Como chamamos o vento que sopra aqui em Porto Alegre no inverno? Minuano. Letra C. Como é a paisagem de Porto Alegre? Uma área plana, com pequenas coxilhas e alguns morros. Letra D. Qual é o morro mais alto de Porto Alegre? É o Morro Santana, com 314 metros de altitude. Letra E. O que podemos ver? Onde podemos ver as coxilhas em Porto Alegre? Andando pelas ruas Lucas de Oliveira, Riachuelo, Ramiro Barcelos, Borges de Medeiros, Saturnino de Brito e etc. Letra F. Como é a vegetação de Porto Alegre? A gramínea é a mais encontrada, É a vegetação mais encontrada em Porto Alegre. Então agora, a prof pediu uma pesquisa, Faça uma pesquisa, escreva, recorte e cole gravuras sobre, primeiro, os recursos naturais de Porto Alegre. Então, vocês têm que escrever, eu só escrevi, Para dar exemplo para vocês. Vocês deveriam escrever e também recortar e colar gravuras sobre o solo de Porto Alegre, a água, o ar, a vegetação, o clima, a paisagem, Como é o solo de Porto Alegre? A água, lá no Guaíba, o ar, como é que é a vegetação de Porto Alegre, o clima, Fotos que demonstrem todos esses recursos ou alguns desses recursos naturais de Porto Alegre. Depois, os recursos
públicos de Porto Alegre, né? Que são os lugares públicos, que significa lugares que qualquer pessoa que quiser pode entrar e visitar, né? Então, são eles, alguns deles a prof colocou aqui, né? Coloquei alguns exemplos apenas. Praça da Matriz, o Palácio do Governo, a Catedral Metropolitana, Teatro São Pedro, o Museu Santander Cultural, o Café da Duque e muitos outros, tá? Então, vocês vão escrever os nomezinhos, vão recortar e colar gravuras aqui também. Entenderam a diferença dos recursos naturais para os recursos públicos? Agora, vamos voltar para os meios de transporte, né? Número 1. Para que servem os meios de transporte? Servem para transportar pessoas e carregar mercadorias de um lugar para outro. Número 2. Quais são os 3 tipos de meios de transporte que existem? Os aéreos, os aquáticos e os terrestres. Número 3. Escreva o nome de cada transporte e diga se é térreo, diga se é terrestre, aquático ou aéreo. O carro, terrestre. O avião, aéreo. O barco, aquático. Agora observem esse meio de transporte aqui. Esse meio de transporte é conhecido como ônibus. Como ele pode ser usado? Mediante ao pagamento de passagem, os passageiros o utilizam para se deslocarem. Agora, por último, temos cruzadinha? Não, caça-palavras. Caça-palavras é diferente de cruzadinho. Caça-palavras, vocês vão procurar e encontrar os nomes desses meios de transporte que estão aqui, ó. Vamos lá, então. Escrevam o nome das figuras e encontre-as no diagrama. Ônibus. Cadê o ônibus? Cadê? Deixa eu mostrar para vocês. Está... cadê? Aqui embaixo, achei. Avião. Está aqui. O trem está aqui. Bicicleta está aqui. O navio está aqui. A moto está aqui. O carro está aqui. O helicóptero está aqui. A canoa está aqui. Cavalo está aqui. Charrete está lá em cima. Charrete. Foguete está aqui. O metrô está Cadê? Metrô. Aqui, achei. E o iate está aqui. Que meios de transporte você costuma usar? Escreva sobre ele. Bom, pessoal, eu quase não uso, né? Meio de transporte, pois eu moro muito perto da escola, mas aos finais de semana eu uso mais o carro, tá? Que é um meio de transporte terrestre de uso particular, certo? Última atividade, leis de trânsito. Ajude o menino a chegar na escola com segurança, escrevendo os significados das placas. Então, vocês tinham que pesquisar o significado dessas placas. Ele saiu para a escola. Olha, ele tá sem máscara, ó. Não. Tem que botar máscara. Encontrou a placa que significa siga em frente. Andou, encontrou essa placa que significa lombada. Ih, botei errado aqui, ó. Lombada. Andou mais um pouquinho, encontrou a placa sinaleira. Depois encontrou a placa área escolar.
Certo, pessoal? Então, após acabarem as atividades de hoje, façam a leitura do livro O Monstro do Guaíba até a página 31. Certo, queridos? Bom final de semana, até segunda-feira. Beijinhos!